Olá pessoal, meu nome é Jonas Bravo e hoje a gente vai conversar sobre o que é o Wushu contemporâneo. O Wushu contemporâneo, ele é um estilo de Kung Fu que ele foi pensado justamente para ser uma revitalização do povo chinês. Então, quando você termina o século XIX, começa o século XX, a China está num estado muito triste, muito decadente. Então, aquela grande nação, uma das civilizações mais antigas, muito orgulhosa por conta da sua história, estava muito mal preparada para lidar com os avanços industriais, os avanços técnicos que o mundo ocidental estava apresentando. Então você tem diversos episódios muito complexos e tristes da história chinesa, onde eles se sentiram muito humilhados. E um dos grandes líderes políticos, da China, o Mao Tse-tung, que foi um dos líderes mais proeminentes, do Partido Comunista, que hoje é o governo vigente da China, ele tinha uma ideia de que o povo chinês estava pouco preparado fisicamente. Na tradição chinesa, você tem um conceito confucionista de Junzi, que significa pessoa elevada, que seria justamente aquela pessoa que ela é cortês, que ela sabe se defender tanto fisicamente quanto em palavras. É aquela pessoa que ela realmente é um cavalheiro mesmo, mas no sentido de ser capaz de ser uma pessoa que lida bem com as hierarquias sociais. E esse conceito de Junzi, ele tem dois princípios, que é o princípio do cuidado do corpo e do cuidado da mente. E o Mao Tse-tung, ele escreve alguns artigos, ele começa em 1917 a fazer certas publicações que elas vão de encontro com essa ideia do Junzi, pensando justamente que o povo chinês está pouco preparado fisicamente. E isso combina muito com o movimento que você já tinha do governo nacionalista, antes do Partido Comunista tomar o poder, em 1949, que é justamente o de fomentar as artes nacionais, fomentar o Kung Fu, fomentar o movimento tradicional, mas que ao mesmo tempo se desligar um pouco dessa ideia do povo chinês como um povo fraco. Então você começa a ter com essas publicações do Mao essa ideia de cuidado com o corpo. E o Wushu contemporâneo é a resposta prática disso. Porque ele é basicamente uma mistura de práticas ocidentais de treino com a ideia tradicional do Kung Fu. Então você pega as formas, que são aquelas coreografias, aquelas sequências de ataques e defesas que você encontra no Kung Fu tradicional, tira um pouco o lado marcial delas, ou seja, o lado combativo, que você está pensando na aplicação do combate, e coloca a harmonia, a beleza do movimento como o mais importante. Por isso que quando você vê uma apresentação de Wushu, você vê que ela é muito espalhafatosa, ela é muito bonita. A pessoa, ela chega, ela gira o bastão, joga o bastão no ar, ele gira no ar, ela pega, depois que ela pega, ela faz uma pose bonita e dá um mortal e faz alguma manobra muito difícil. Por isso que o Wushu, ele tem um tom que parece muito com uma ginástica olímpica, por exemplo, justamente porque a ideia é ser uma apresentação muito bonita para os olhos. Quando você vê uma técnica de luta, nem sempre ela tem esse aspecto mais estético. Muitas vezes a luta, ela é feia mesmo, justamente porque o objetivo não é ser bonito, o objetivo é derrotar o adversário. Então o Wushu, ele surge nesse contexto muito conturbado da história da China e ele tem essa ideia de revitalização. E aí você vai encontrar essas sequências tradicionais, mas adaptadas. Então você vai tirar o treino de aplicação, você vai tirar a ideia de combate. Por isso que se você está pensando em treinar o Kung Fu tradicional, você não vai ficar muito satisfeito com o treino de Wushu, justamente porque a ideia do Wushu é não ser tradicional, é se separar da tradição. E aí tem alguns pontos importantes que são críticas que quem treina o Wushu contemporâneo, principalmente na época em que ele foi criado, em relação às artes tradicionais. Porque nas artes tradicionais você tem um secretismo, ou seja, você tem a ideia de que aquela técnica tradicional ela é um tesouro que foi passado de geração a geração.
E se você tem um tesouro, você não vai simplesmente jogar ele para qualquer um, né? Você quer guardar e dar só para quem merece. E isso significa que é difícil você entrar no meio tradicional, na medida em que você tem que passar por vários processos até o seu mestre, o seu professor, confiar em você e te dar aquele tesouro, que no caso é a técnica. Então, no Wushu contemporâneo, você sai um pouco da ideia de mestre e discípulo, onde o discípulo ele tem que prestar homenagem ao mestre, e o mestre ele vai verificar no discípulo se ele está dentro da cultura, né, daquela família marcial, e você, no Wushu contemporâneo, começa a pensar mais na ideia de, mais ocidental, na verdade, de treinador e atleta, onde os dois ali eles cumprem uma função que não necessariamente está ligada a um estilo de vida, não necessariamente está ligada a princípios éticos. Então o Wushu contemporâneo ele responde a uma necessidade da época, que era justamente do país se modernizar, da população trabalhar mais o corpo através dos exercícios físicos e, por ironia, resgatar um princípio muito antigo do confucionismo, que é essa ideia de Junzi, ou seja, a pessoa que ela não só tem um cuidado com a mente, né, intelectual, de estudar, mas ela também tem um cuidado com o corpo, de manter o corpo saudável e sempre ativo. Aí, pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o Wushu contemporâneo ou então o Kung Fu tradicional, não esquece de deixar aqui no comentário para a gente poder saber como melhor te responder e dar o seu like se você gostou do conteúdo e se inscreva no nosso canal. Até mais!